Fala, nação rubro-negra, tudo bom com vocês? Estamos vindo aí para mais um vídeo aí do nosso canal Voa Fla React e vamos trazer informações aí diretamente do programa Linha de Passe sobre o jogo Flamengo e Botafogo de hoje, que é um jogo muito importante, pessoal. O Fortaleza ontem ganhou o jogo dele, é o líder do campeonato, então para a gente ficar encostado no Fortaleza, precisamos de ganhar o jogo de hoje e também não deixar o próprio Botafogo, né? Botar uma diferença de pontos aí para cima da gente. Beleza, pessoal? E antes de mais nada, pessoal, vamos deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder nada das novidades aí do canal Voa Fla React. Beleza, pessoal? Então vamos já ir para o vídeo aí. Clássico que acontece no Newton Santos, mando do Botafogo. Esse sim já é um jogo de difícil entendimento sobre quais são os times que vão ser usados, né, pelos dois treinadores. Acho que no caso do Botafogo, as mudanças tendem a fazer um pouco menos de efeito, em né? alguns Acho setores, que sim. Elas se torna um pouco mais natural. Onde ele não consegue mexer, até por falta de diferença de titular para reserva, mas nesse jogo, além disso, agravado por ausência no setor defensivo. Ele provavelmente vai ser obrigado a manter. Pelo menos um, né? Um deles, né? Porque... Não tem halter. Com a saída do Damian Soares, com questão... Vai ter que jogar o Matheus Ponte. Sobrou o Matheus Ponte. Então, muito provavelmente, Bastos, Barbosa, a não sei que ele resolva o Danilo Barbosa de zagueiro, mas aí já é uma mexida maior. O Marçal tá suspenso, então, né? O Marçal também está suspenso. É muito possível, então, que jogue o Cuiabano. Ou o Hugo, né? Que tá meio esquecido lá, né, ultimamente. Exatamente. Vamos ver a provável escalação aqui, ó, do Botafogo para esse clássico contra o Flamengo? Tá aí, ó, John, Matheus Ponte, Bastos ou Danilo Barbosa, né, numa improvisação ali como um zagueiro. O Barbosa e o Cuiabano. Meio campo com Gregory ou Alain, Marlon Freitas e Tietchan. Eu acho que o elenco é muito bem servido. O Botafogo, quase todos os setores tem dois por saber, ou é um ou é outro, né, cara? O Botafogo mexe muito nessa posição, né? Então é difícil saber. Mas para mim, os titulares hoje, se você olha os jogos mais importantes, eu tenho a sensação de que Gregory e Marlon são hoje os nomes preferenciais. Exatamente. Aí a dúvida ali entre Luiz Henrique e Savarino, com o Thiago Almada, né, nessa formação começando como titular, Tiquinho. E o Matheus Martins, que não entrou bem, né? No último jogo contra o Palmeiras, o Matheus Martins não entrou bem. E agora, mas era um momento do jogo um pouco mais difícil do Botafogo. Tem que levar isso em conta. Ele descansaria, então, o Igor Jesus. Isso. Né? Igor Jesus descansando. Um dos dois, ou o Luiz Henrique ou o Savarino, Luiz Henrique ou Savarino. Também. Os dois volantes, provavelmente, né? Talvez um deles, ou vamos ver o que ele vai fazer nessa posição. E talvez dê um descanso para o Bastos, né? Ali, se ele resolver usar o Danilo Barbosa como zagueiro. Agora, meu curioso, o Hugo está machucado, vou até me informar aqui. Faz tempo que ele não aparece, né? Faz muito tempo que o Hugo não aparece. E naturalmente, se você tem esses dois laterais... A informação é que ele não está machucado. Você tem esses dois laterais e tão bem, assim, nesse sentido, a prioridade tem sido deles pelo momento. E é natural, né? Agora, o sumiço que é estranho, né? Mas tudo bem que o Marçal voltou de lesão e tal, os dois têm jogado bem quando último jogo, 27 de julho, Cruzeiro 3-0. Então, no Newton Santos. Ele entrega boas coisas, né? Até para esse modelo de jogo. Né? O Hugo entrega mais do que defensivamente. E o Hugo não foi titular nesse jogo, entrou no intervalo. Pois é, enfim. Deixa eu colocar para vocês aqui também uma reportagem que está lá no nosso GE, sobre a busca do Botafogo. O Botafogo, com a saída do Damian Soares, foi obrigado a ir ao mercado, né, para tentar a contratação de mais um lateral direito. Então, o departamento lá de scout do Botafogo e tal, que é muito bom, por sinal, tem feito um ótimo trabalho, está tentando caçar um lateral direito no mercado. Eu até agora não entendi respeito à decisão do Damian, mas eu não entendi. Você está num time que pode ser campeão brasileiro brigando, campeão de uma Libertadores, optar por ir. A pior parte foi a condução, a forma como fez, né? Com certeza, mas é um momento que você fala, poxa vida, parece que ele estava tão adaptado, ajudando tanto, se sentindo tanto em casa, falta 3 meses para acabar o ano. Parece que houve um problema familiar, né? Houve um problema familiar, algo que parece a mulher dele talvez tenha sido assaltada aqui no Rio de Janeiro, alguma coisa que deu uma assustada. Eu li essa informação em algum lugar.
parece que é algo Foi bem familiar. radical, né? A maneira que foi decidida, enfim. Mas a decisão nós temos sempre que respeitar. E se não quer ficar... Essa notícia não está confirmada ainda, não houve uma confirmação oficial, mas é o que anda no murmurinho aí, é o que se diz que há um problema familiar e que o Matheus Ponte deseja ser negociado, deseja sair do Botafogo, por isso o Arthur Jorge até o afastou, né, definitivamente. Aí um cara que vinha sendo muito importante, né? Ele tentou conduzir a saída de uma forma que o Botafogo também não recebesse, né? Isso. Ele tentou, forçar, pleiteou uma saída meio tanto forçada, sem que o Botafogo liberasse, sem que tivesse alguma compensação. Tem que ser pensado nos dois lados. Exato. Com essa formação e com essas opções, porque se imagina, vamos colocar a escalação do Flamengo, a provável, para a gente conversar um pouco mais sobre o jogo, porque o Flamengo tem a impressão, né, até pelo tom da entrevista do Tite no último jogo, né, imagino que ele vai poupar o máximo que conseguir aí dos titulares, porque o Flamengo vai à altitude lá de La Paz. E outra coisa, o Flamengo, ele tem apenas uma derrota a menos, mas ele tem um jogo a menos. Então, se ele não perde esse jogo, lógico que ele vai para vencer independente de quem for, mas se ele não perde para o Botafogo, já é um bom resultado. Ele perdendo fica ruim. Então, por isso que o Botafogo ele vai com uma ideia no momento, onde o Tite pode ser que tenha o Bruno Henrique ou não. Se não for assim, naturalmente ele vai ter dos seus atacantes que mais joga, só o Luiz Araújo, no caso, né? E se não jogar Arrascaeta, Gerson, enfim, ele vai com o time na parte do meio para frente, mais desfalcado, né? Aí o provável, Rossi, né? Ninguém sabe quem joga na lateral ali, o Varela ou o Wesley, Fabrício Bruno ou Léo Ortiz, Léo Pereira ou Davi Luiz, talvez ele troque os dois, né? E use os dois, entre aspas, reservas aí para esse jogo. Ayrton Lucas na lateral esquerda, porque só tem ele também, né? Com a contusão e a cirurgia. Se ele usa também os dois zagueiros ali, eu acho que essa linha de 4, independente de quem ele pôr, ele vai estar meio parecido, né? A única opção dele, se ele quiser poupar o Ayrton... Galera, só uma opiniãozinha aí, minha aí. O Flamengo está tendo muito problema de contusões. Eu não sei o porquê disso, né? Dizem que se o jogador jogar muitos jogos, ele começa a se lesionar, então tem que poupar. Mas o que eu vi acontecer em outras ocasiões aí pelo Flamengo aí, é que quando o jogador tem sequência, que joga todos os jogos, parece que se machuca menos. Eu acho que é porque o músculo talvez se acostuma com aquele ritmo ali mais forte ali do jogo, tá? Porque é muito estranho o Flamengo estar poupando jogadores e tantos jogadores assim se machucando. Se hoje, um exemplo, o Ayrton Lucas se machucar, fica difícil, vai ter que improvisar um jogador de uma outra posição ali para jogar, fica bem difícil ali o entrosamento e um jogador que não tem a característica de jogar como lateral, né? Isso sem falar em outras posições, o negócio está bem complicado, pessoal. É um jogador que em tese se desgasta muito no jogo. O único lateral ali ele hoje. Usa o Léo Pereira, ali, ele né? usa repete usa o Léo Pereira na lateral. Porque o Léo Ortiz sempre tem entrado bem e o Davi Luiz também, né, Mansur? Acho que não E vejo o Léo, problema quando jogou em de trocar lateral... os dois zagueiros, por exemplo, pensando num jogo na altitude no meio da semana. Mas aí ele não pode trocar o Ayrton, né? Não, mas aí joga com o Léo, né? Repete que ele repita o Léo. Se sentir que o Léo está fisicamente melhor do que o Ayrton. E joga Ortiz e Davi Luiz como zagueiros centrais. É por causa da força. Vamos supor que venha um Luiz Henrique. Você não sabe se o Botafogo trouxer. Será que ele deixa o Ayrton Lucas ali para enfrentar o Luiz Henrique? De todo modo, nem toda essa incerteza ainda se soma que ninguém sabe o que serão as próximas horas de Fabrício Bruno e Wesley. Exatamente. Os dois estão para ser negociados. O Wesley até aceitou já, né? O Wesley aceitou, o Fabrício Bruno, parece que o Flamengo resolveu entraves que havia na negociação, né? Por exemplo, o pagamento de clube formador, né? Para os clubes pelos quais o Fabrício Bruno apareceu, exatamente. Então, o Rennes da França vai pagar, lá, tá aí, ó. Vai pagar os quase 4 milhões de reais para Cruzeiro e Chapecoense. Então, tudo indica que estamos nos finalmente aí para que o Fabrício Bruno. Mas para quem negou ir para a Premier League? Eu estava conversando isso com o Mansur na redação, né? Enfim. São decisões particulares, mas é difícil de entender, não sei pela questão financeira, talvez, mas para quem tem a oportunidade de jogar na NBA do futebol, que é a Premier League, num time competitivo, né, que é o West Ham, que vai disputar já tem outros a Liga Europa. Exatamente, tem outros brasileiros, está montando um bom time, investiu muito em contratações para essa temporada. Cidade de Londres. Pois é difícil entender deixar de ir para a Premier League num time bom e competitivo para jogar no Rennes, na França. Mas é o que está se desenhando. Ali a gente... Só podemos voltar com o Campinho, né? Porque a gente acabou se perdendo no papo aqui.
para a gente mostrar a provável formação da frente ali, ó, com Alan, Gerson, Arrascaeta Eu no tenho meio dúvida campo. se isso vai acontecer. Se Gerson e Arrascaeta começam também esse jogo, ou Eu se a gente também vai tenho ver. dúvidas. Agora, as opções são todas jovens, que não têm sido usadas em tantos minutos nos jogos. Como, por exemplo, desde Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, o próprio Lohan, que voltou a ser relacionado no jogo contra o Bolívar. Ver se esses jogadores vão acabar tendo alguns minutos. Gerson e Arrasca, pelo menos, vão, eu acho, pro jogo. Não, pro jogo vão. Sim, devem pra ir. viagem, certamente. Mas, ao mesmo tempo... Viagem não, é pro Nilton Santos. Mas para o equilíbrio do Flamengo, o Gerson, principalmente, de jogar, seria importantíssimo para esse viés de interesse de vencer o jogo, né, contra o Botafogo. No ataque, Luiz Araújo, Carlinhos, né? Porque também é o único que tem ali, a não ser que ele usasse o Bruno Henrique como centroavante e, de repente, uma outra opção para fazer o lado, o Vitor Hugo, por exemplo. Matheus Gonçalves pelo lado, que já jogou pelo lado. É, por aí. Então, tá aí a escalação do Flamengo, mas pode haver mudanças aí em relação a esse time, porque ninguém sabe o que se passa na cabeça do Tite. Eu, sinceramente, fiquei com a impressão de que ele vai poupar bastante gente, pensando no jogo da altitude, né? Por todas as reclamações justas que fez em relação ao calendário e da característica peculiar do jogo, né? Apesar da vantagem ser boa, né? É um jogo muito atípico pro Mesmo Flamengo. sendo na quinta, né? Mas visando que ainda tem essa viagem, o jogo atípico que ele jogou na quinta-noite. E na fase de grupos, quando o Flamengo foi a La Paz, teve algumas discussões também que se aplicavam ali e talvez não se apliquem agora. Por exemplo, na época foi dito que o Arrascaeta não viajou porque ele tinha um histórico de rendimento ruim, por questões até fisiológicas mesmo na altitude. Acho que é a mesma coisa com o Alan. Isso. O Alan parece que foi identificado, né? Mas o Alan tinha uma questão médica mais clara, né? O Arrascaeta mais de perda de rendimento mesmo. Agora, nessas circunstâncias, eu acho que é outra situação, né? E antes, a primeira vez, tinha todo mundo à disposição, talvez facilitava, às vezes. Ou nem começar com ele, mas levar e, eventualmente, ele jogar menos tempo numa emergência. Se o cara tiver que passar mal, ele já vai passar mal no banco. Você já vai perceber no chegar, no hotel, enfim, não sei a programação que eles vão fazer, mas pelo que eu conheço eles vão na véspera. Para Santa Cruz, provavelmente viajando no dia do jogo. Isso, a princípio é o que eles defendem, né? E as notícias que são ruins, né? A gente já imaginava ontem, né? Quando eles deixaram o campo, Pedro e Gabigol fizeram exames de imagem e foram constatadas as lesões, né? Na parte muscular, né, dos dois jogadores. Um na coxa, o Pedro na coxa esquerda, né? Parte de trás da coxa esquerda. O Gabigol na parte de trás da coxa direita. A informação é de que a lesão do Gabigol parece um pouco mais grave do que a do Pedro. Estão falando em 2 ou 3 semanas para o retorno, possível retorno do Pedro, e 1 mês para o retorno do Gabriel Barbosa ou Gabigol. Fato é que num calendário, né, onde 2 o ou 3 Flamengo semanas tem vai jogo enfrentar muitos jogos falando de 8, cara. nesse período. Meu Deus. São de 8 em 3 pra competições. Vários jogos, né? É o lance, né? Aí é o lance, né? O Pedro dá uma arrancada e aí sente E aparentemente ele ia para finalizar, né? Pessoal, essa situação do Pedro e do Gabigol terem se machucado, isso daí pode prejudicar toda a nossa temporada. Apesar do Carlinhos estar entrando muito bem, né, na minha opinião, ele tem entrado muito bem, feito alguns gols, participando bastante ali da movimentação do ataque do Flamengo, mas vamos supor que aconteça alguma coisa também com o Carlinhos. E aí é bem complicado. E também não pode se comparar o Carlinhos ao Pedro, né? Pelo menos ao Pedro. O Gabigol não está numa fase muito boa, mas não dá para se comparar o Carlinhos com o Pedro, que é o artilheiro do ano, fazendo muitos gols, né? Então, isso aí pode comprometer e complicar muito a nossa situação nesses 3 torneios aí que a gente está disputando, pessoal. Mas espero aí que a gente consiga passar aí ileso aí dessa situação aí, né? Porque o Flamengo, de tudo que está envolvido, que o Flamengo está gastando em valores financeiros, né, em tudo que o Flamengo está precisando, né, pessoal, que o Flamengo está investindo, no
É isso aí, pessoal. Queremos saber aí o que vocês acham, se o Flamengo realmente, com essa escalação, vai conseguir ganhar os 3 pontos hoje, vamos conseguir ganhar do Botafogo. Queremos saber também o que vocês acham da volta do Michael, se realmente a volta do Michael vai ser boa. Eu acho que vai ser excelente. Eu acho que ele jogando aberto ali, igual quando ele saiu daqui fazendo gol, jogando muita bola. Eu acho que vai ser muito importante pra gente. Mas deixa a sua opinião, tá? Queremos saber a sua opinião. Aproveita, deixa o seu like aí, tá? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha, tá? Toca no sininho para vocês não perderem aí os próximos vídeos, beleza, pessoal? E muito obrigado aí e saudações rubro-negras!